Capítulo 32. Você checou a porta dos fundos? Perguntou Ed Akers, enquanto Joe trancava o estabelecimento. Sim. E os pêssegos? Colocou-os bem alto para que os camundongos não possam alcançá-los? Fiz isso. E com as cerejas também. Já chequei tudo, Ed. Ótimo, você é um bom rapaz. Disse Ed, dando um tapinha nas costas de Joe. Pegue, é um extra. Você merece. Joe agradeceu. Não precisa agradecer. Os negócios melhoraram desde que você começou a trabalhar aqui. Você é capaz de vender areia na praia. Bem, acho que é só isso. O dia todo eu evitei a patroa e seus diabinhos, mas chegou a hora de encarar, não é? Joe riu. Não existe ajuda para isso, disse ele. Ed estava na casa dos 40 e tinha 12 filhos. Ele gostava de reclamar da mulher e dos filhos. Senhora Akers e suas dores, ele costumava chamá-los assim. Gostava de falar da barulheira que faziam, do inferno que era criá-los, da praga que eles eram e de como ficavam com todo o seu dinheiro, mas a cada noite que voltava para casa, ele carregava um embrulho debaixo do braço, com cerejas, morangos ou biscoitos quebrados, que ele comprava mais barato na barraca do padeiro. Suas queixas eram pura cena, mas Joe se aprazia em alimentá-las. É mesmo, não existe ajuda para isso, repetiu Ed, balançando a cabeça. Parecia que já estava de saída, mas continuou parado. Chacoalhou o cadeado, olhou para o céu estrelado e vaticinou um domingo junino claro e ameno, e depois disse sem jeito, escute, eu sei que não é da minha conta, mas por que você não pega um pouco do dinheiro que lhe dei e vai se divertir num pub? Um rapaz jovem como você não devia ficar sozinho. Talvez em outra ocasião, hoje eu estou acabado, disse Joe. Vou alimentar o Baxter e depois de dar uma boa escovada nele vou deitar mais cedo. Ed suspirou. Então esteja à vontade, deixa comigo. Boa noite, Ed, te vejo na segunda. Boa noite, rapaz. Joe caminhou para o oeste. 3 ruas à frente estavam os estábulos, que alguns proprietários de barracas usavam para abrigar seus cavalos. Um deles pertencia a Ed, que por sua vez permitia que Joe dormisse no celeiro. Era bom para Ed que ele estivesse ali para ficar de olho nas coisas, e também era bom para Joe, porque ele não tinha que pagar para dormir numa hospedaria polguenta com estranhos. Depois que deixou sua casa em Millie 6 semanas antes, ele passou por maus bocados, alimentando-se precariamente, fazendo bicos em Covent Garden, quando conseguia encontrá-los. Um dia, já faminto e fraco, ele tropeçou de frente a um pub. 2 mãos amistosas o ajudaram a se levantar. Para sua surpresa e vergonha, era Matt Byrne, um rapaz da Montague Street que agora trabalhava em Covent Garden. Matt o reconheceu e quis saber o que havia acontecido com ele. No pub, debruçado sobre o prato que Matt insistiu em pagar para ele, Joe contou que estava tendo dificuldade em encontrar um trabalho decente, porque Tommy Peterson tratou de recomendar que ninguém o contratasse. Furioso, Matt o aconselhou a ter um encontro com Ed Akers, um amigo dele que estava à procura de um ajudante. Ed é dono do seu próprio nariz, ele disse, e Peterson não é dono de ninguém em Covent Garden, pelo menos até agora. Seu novo trabalho não era grande coisa, somente vender e entregar a mercadoria para barraqueiros e pequenas lojas. E era como se desse um passo atrás, em relação à sua antiga posição na Petersons. Mas era melhor do que morrer de fome, e ele agradecia por tê-lo conseguido. Comprou 2 cobertores de segunda mão, numa barraca de mercadorias,
e fez uma cama para ele no celeiro. Alimentava-se em cantinas e, uma vez por semana, tomava banhos em banheiros públicos. Não foi um dos melhores acordos, mas servia. Era uma oportunidade que tinha para se manter e que lhe permitia ficar sozinho à noite. E solidão era o que ele mais queria naquela hora. Um bando ruidoso de jovens operárias que comemoravam a noite de sábado passou alegremente por ele. Uma delas lhe deu um sorriso, mas ele desviou o olhar. Atrás dele, um jovem casal passeava de mãos dadas. Ele apressou o passo. Não tinha sido franco com Ed, não estava cansado. Sofria ao ver a felicidade daquele casal de namorados, ao ouvir as risadas das operárias. Um dia ele tinha sido como eles, feliz, ávido por qualquer coisa que o dia pudesse trazer. E agora? Feria qualquer um em que tocasse. Tudo em que ele tocava se transformava em nada. Joe entrou numa cantina e comprou uma salsicha enrolada. O lugar não passava de um buraco na parede, mas tinha 2 mesinhas e uma garota atrás do balcão. Uma linda morena com um sorriso doce convidou-o para sentar e comer ali, em vez de sair às pressas. Ele recusou com uma desculpa e saiu, louco para chegar no estábulo, onde não haveria nenhuma alma além dele, exceto Baxter e um velho gato preto, que adorava se aninhar perto dele quando dormia. O céu estava sem lua, somente com estrelas, e a escuridão fez com que ele levasse 1 minuto para enfiar a chave na fechadura. Já dentro do estábulo, procurou pelo lampião que deixava dependurado à esquerda da porta e pela caixa de fósforos que ficava ao lado. Alô, Baxter, ele saudou. Quem é o garoto adorável, hein? Baxter, um cavalo castanho e castrado, relinchou de sua cocheira. Joe dependurou o lampião num suporte de madeira e deu um passo à frente para coçar as orelhas do cavalo. Baxter fuçou o bolso do paletó de Joe com sua boca macia e cabeluda. Nada de salsicha enrolada, meu velho. Eles dizem que é de porco, mas tenho cá minhas dúvidas. Ela pode ser de um dos seus, e isso faria de você um canibal. É pena de morte na certa, Bax. Com certeza você seria enforcado, e como é que ficaríamos? Olhe só o que eu trouxe para você. Tirou 2 cenouras do bolso da calça e deu para o cavalo comer. Depois tirou o animal da cocheira para que ficasse no lugar que gostava. Não havia necessidade de amarrá-lo. Baxter era um verdadeiro cavalheiro. Ao mesmo tempo em que o cavalo piscava com seus grandes olhos negros, Joe escovava com uma escova resistente do pescoço ao lombo. Quando a pelagem já estava brilhando, ele desembaraçou os nós da crina com seus próprios dedos. Baxter estaria bem sem as cenouras escovadas, mas Joe se convencera de que o cavalo precisava de mimos para ficar mais manso e adestrável. Na verdade, era ele que precisava dessa rotina noturna. Ele tinha que cuidar de um ser vivo, tinha que nutrir alguma coisa para preencher o doloroso vazio dentro dele, para que esquecesse todo o sofrimento que havia causado. Com Baxter fora da cocheira, Joe limpou o chão, tirou o feno velho, substituiu por um novo e encheu o coxo de aveia. Ao sentir o cheiro da comida, o cavalo tratou de voltar à sua cocheira. Joe lhe deu boa noite. Pegou seu lampião e depois subiu a escada que dava para o celeiro e sua cama. O ático não passava de um assoalho de pranchas de madeira sob o telhado, mas era bem construído, com portas de saída na frente, que se fechavam com firmeza, e era bem protegido do vento e da chuva. Tirou o paletó e deixou-o sobre o fardo de feno que lhe servia de cômoda. Depois, puxou um frasco do bolso de trás, tirou a tampa e entornou o conteúdo, leite fresco, cheio de nata, numa vasilha no topo da escada.
O gato vadio chegava tarde da noite. Joe nunca conseguia vê-lo nesta hora, mas de manhã ele estava sempre lá, aninhado nas dobras de joelhos. Joe providenciava para que não faltasse leite para o gato e este retribuía a gentileza afastando os ratos do local. Depois de ter se alimentado, ele tirou a roupa, ficando apenas com as de baixo. Afofou o feno sob a coberta do cavalo e deitou-se para ler o jornal. Quando acabou de ler, apagou o lampião e se enfiou debaixo do cobertor. Ficou deitado e quieto, sabendo que custaria muito para dormir. Um rumor distante de risadas e cantorias ecoou de um pub dos arredores. Ele se sentia só, completamente isolado. A certeza de que uma curta caminhada para chegar a um bar, cheio de joviais frequentadores de fim de semana, só servia para reforçar ainda mais a sua solidão. Ele nunca mais poderia se alegrar ou sorrir. Estava muito assombrado pelo que tinha feito, arrasado pelo remorso. Certa vez, quando ainda era um menino de 10 anos ou pouco mais, 2 amiguinhos do seu time de futebol tiveram que ir à igreja numa tarde de sábado, depois do jogo, para se confessar. Ele perguntou para os garotos o que aquilo significava, e eles disseram que tinham que contar seus pecados para o padre e se declarar arrependidos, porque só assim entrariam no paraíso. Ele também queria ir para o paraíso, mas os garotos afirmaram que ele não podia. Só os católicos é que podiam e ele era metodista. Aborrecido, ele correu para casa. A avó Wilton, que tomava conta dele e de seus irmãos, enquanto os pais trabalhavam no mercado à noite, quis saber o que estava vendo. Eu vou para o inferno por causa dos meus pecados, porque não posso dizer para Deus que estou arrependido. Ele respondeu. Quem lhe disse isso? Ela perguntou. Terry Fallon e Mickey Grogan. Não dê importância a eles, menino, ela disse. Isso é uma bobagem. Eles, os papistas, podem se lamentar com Maria o quanto quiserem. Isso não faz a menor diferença. Não somos punidos por causa dos nossos pecados, rapazinho. Somos punidos pelos próprios pecados. Ela o fez se sentir melhor, principalmente porque o abraçou e lhe deu um biscoito. Naquela época, ele era muito pequeno para entender as palavras dela, mas agora as entendia. Uma vez, quando Joe tinha Fiona e ambos tinham sonhos e esperanças, ele não compreendeu que o paraíso estava bem aqui na terra. E agora conhecia o desespero. Sua avó tinha razão. Deus não precisava puni-lo, ele criara seu próprio inferno, com suas próprias mãos. Sentindo-se péssimo, ele se pôs de barriga para cima, com as mãos debaixo da cabeça. De onde estava, podia ver pela janela o céu escuro e estrelado. Uma estrela cintilava mais que as outras. Ele se lembrava de quando olhou aquela estrela. Parecia que fora milhões de anos antes e disse para ela que amava uma garota, Fiona. Lembrou de também ter dito que logo eles estariam juntos. Ele havia se perguntado onde ela estava neste mundo tão vasto. O detetive particular que contratara não a encontrou e deixou de procurá-la porque ele já não tinha dinheiro para pagá-lo. Rod foi outro que não teve sorte, ainda que tenha avisado a Sheehan para se manter afastado dela. Joe rezava para que ela estivesse a salvo. Pouco importa onde estivesse. Ele se perguntava se ela pensava nele, se o tinha esquecido, e caçoava de si mesmo por nutrir tais esperanças depois do que ele tinha feito. Certamente ela o odiava, como Millie e Tommy o odiavam, como ele próprio se odiava.
Fechou os olhos, abalado pela solidão e pelo sofrimento, à espera do abismo da inconsciência. Por fim, depois de se revirar na cama por um bom tempo, caiu num sono, cheio de demônios e pesadelos que o fizeram se debater e gritar. Logo após um desses gritos, ele ouviu pisadas macias, que subiam a escada e em seguida a sonoridade de ávidas lambidas na tigela de leite. E depois de beber todo o leite, o gato o rodeou. De vez em quando ele arreganhava os dentes para alguma coisa na escuridão e, no fim, se aninhava no feno. A presença do gato não perturbava Joe. Pelo contrário, deixava-o tranquilo. Sua respiração se equilibrava e ele acabava se rendendo ao sono. E durante a noite inteira o gato vadio permanecia por lá. Ele piscava seus olhos amarelos na escuridão, desperto, firme, em guarda. Capítulo 33. Oh, você tem que ver, Fi. É absolutamente perfeito. A vitrine toma a frente inteira. O lugar é cheio de luz e é amplo. Não falei para você? Posso facilmente colocar 30 quadros nas paredes e mais 10 em cavaletes espalhados pelo ambiente. Tenho que dar um trato no chão e repintar as paredes e depois... Nick zanzava pela loja de um canto para o outro enquanto falava, tão excitado que não conseguia ficar parado. Acabara de alugar uma loja em Gramercy Park, que seria transformada em galeria, com sua residência no apartamento de cima. Situava-se num lindo prédio de 4 andares, que tinha um inquilino em cima do apartamento dele, e a senhoria com seus 2 filhos no último andar. Ele fez um depósito e mais o primeiro mês de aluguel para a mulher, e depois desceu correndo pela Avenida 8 para falar com Fiona. Ela polia o balcão quando ele rompeu pela loja e se alarmou quando o viu. Ele estava magro e branco como leite, mas não teve como interromper o que ele dizia para perguntar se estava tudo bem. E o teto é alto, Fiona, 15 pés. Oh, será a galeria mais famosa de Nova York. Debruçou-se sobre o balcão e rapidamente beijou-a nos lábios. Tome juízo, ela o repreendeu rindo. Você vai manchar o seu paletó de cera? Você vai vê-la, não vai, Fi? É claro que vou, quando você quiser, Nick. Você está se sentindo... Ele cortou as palavras dela. Pode ir esta noite? Ele ergueu as mãos como um guarda de trânsito. Esta noite não. A galeria não está pronta e alguns quadros ainda precisam ser pendurados e... Ele deu uma pausa, cobriu a boca e tossiu. Eu tenho que acabar de pendurá-los e deixar tudo bonito e... Tossiu de novo, desta vez forte. Depois pegou o lenço e virou de costas até que os espasmos pararam. Quando ele se voltou outra vez para Fiona, com os olhos encharcados, ela já não sorria. Você não foi ao médico como havia me prometido, não é? Ela perguntou. Fui, sim. Ela cruzou os braços. Verdade? Então, o que foi que ele disse? Ele disse que era uma espécie de coisa pulmonar. Uma coisa pulmonar? Ora, até parece que um médico diria isso. Você está mentindo, seu... Eu fui, Fiona, eu juro. Fui no Dr. Werner Eckhart, na Park Avenue. Ele até me deu um remédio. Estou tomando e tenho me sentido bem melhor. O tom de Fiona abrandou-se. Mas você não me parece bem. Ela ficou agitada, erguendo a sobrancelha com uma expressão de preocupação. Você está muito pálido e magro e com olheiras. Você tem se alimentado bem, Nick? Correu o dedo por dentro da camisa dele. Você está sobrando dentro das roupas e agora aparece com essa tosse.
Aparece com esta tosse. Estou preocupada com você, Nick resmungou. Ora, deixe de ser chata, sua toupeira velha. Eu estou bem de verdade. Admito que estou um pouco cansado, mas não é por causa da galeria. Eu penei um bocado para achar uma loja bem localizada. Devo ter visto umas 10, 12 lojas por dia pelo menos. E agora encontrei uma. Já lhe falei como a vizinhança é maravilhosa e que tem uma parreira na frente que se estende sobre a vitrine? E de como ela é enorme? Umas 3 vezes, pelo menos. Você está tentando mudar de assunto. Estou? Você tem que me prometer que vai se alimentar direito, Nick. Não só de champanhe e dessas horríveis ovas de peixe. Está bem, eu prometo. Agora conte o que há de novo com você, Fi. Fiquei falando e nem perguntei como andam as coisas do seu lado. Não havia muito a contar. Ela havia passado a semana inteira ocupada com a loja. Michael não tinha voltado mais para Willands e ela e Mary já começavam a achar que ele nunca mais voltaria. Ele estava fazendo a parte dele na loja e vinha dizendo que daria um jeito na cozinha de Mary. Ela tinha levado Simi para comprar roupas novas porque ele não parava de crescer e os dentinhos de Nell começavam a nascer. Nick resmungou com impaciência quando ela terminou. E o que mais? Ele sorriu. E William McLean apareceu de novo? Fiona enrubesceu. É claro que não. Eu ainda custo a acreditar. Só há uns poucos meses em Nova York que você já fisgou um milionário. Será que dá para você parar com isso? Demos uma caminhada e só. Tenho certeza de que não verei de novo. Você sabe, ele é podre de rico. Lembro de meu pai ter falado sobre ele. Acho até que eles jantaram juntos 1 ou 2 vezes. Eu vi como ele olhou para você. Estou certo de que ele está caidinho por você. Deixe de ser ridículo, eu tenho a metade da idade dele. E não sou rica nem pertenço à mesma classe social dele. Fiona, você é uma mulher maravilhosa e cativante. Que tipo de homem não se interessaria por você? Admita, você também ficou caída por ele, não foi? Pode me contar. Fiona olhou de soslaio. Um pouquinho, pode ser, ela admitiu. Ele é um homem maravilhoso, charmoso, gentil, incrivelmente inteligente, ele sabe tudo. E é um verdadeiro cavalheiro, mas... Mas o quê? Como é possível haver um mas depois de tudo isso? Fiona meneou os ombros. Fi? Ela franziu a testa, enquanto passava o pano sobre uma mancha imaginária. Ah, eu acho que já sei. É por causa daquele rapaz de Londres, aquele que você me contou, não é, o Joe? Ela esfregou o pano com mais força ainda. Ela largou o pano sobre o balcão. Ainda. Ela admitiu. É uma idiotice, eu sei. Eu tento esquecê-lo, mas não consigo. Ergueu os olhos para Nick. Uma vez eu ouvi um doqueiro que tinha perdido a mão em um acidente dizer para o meu pai que ele ainda sentia a mão. Disse que sentia as juntas doendo com a umidade e a pele picando com o calor. É mais ou menos o que eu sinto em relação ao Joe. Ele se foi, mas não se foi. Ainda está dentro de mim. Eu posso vê-lo, ouvi-lo. Ainda converso com ele na cabeça. Quando é que isso vai parar, Nick? Quando você se apaixonar outra vez. E se eu não me apaixonar? É claro que vai. O que acontece é que você ainda não esqueceu. O conselho é que você passe mais tempo com McLean. Um Astor ou um van também poderia ser uma boa companhia. Você só precisa disso, fi. Um bom milionário nova-iorquino. Isso é que vai fazer você esquecer do barraqueiro.
E o que o McLean lhe falou durante aquele passeio, você nunca me contou. Ele falou sobre a loja e sobre as vias subterrâneas. Nick fez uma careta. Que romântico! Ele está tentando me ajudar, Nick. Eu falei para ele que queria me tornar uma milionária. Falei que precisava achar uma coisa que me fizesse rica. E o que ele disse? Contou o segredo que está por trás de todos aqueles milhões? Ele me aconselhou a ser paciente, observar e aprender, e ver o que vende e elaborar meios para incrementar as vendas. Disse que se eu fizesse isso, alguma coisa acabaria dando certo. E também disse para que eu começasse com coisas pequenas, depois com as maiores. Por exemplo, comida pronta ou até mesmo uma segunda loja. Ele colocou tudo isso de uma maneira engraçada. Falou que eu cresceria se usasse o que conheço. E funcionou? Você já fez sua fortuna? Fiona franziu a testa. Não, mas estamos vendendo mais. Os salgados da Mary são todos vendidos. No fim do dia não resta nenhum. E também começaremos a oferecer saladas. Vamos realmente precisar de um novo balcão refrigerado para acomodá-las. Mas ainda não sou uma milionária, estou muito longe disso. Não se preocupe, Fi, disse Nick dando um tapinha na mão dela. Vou lhe dizer como se tornar uma milionária. Como? Case-se com um. Ela atirou o pano em cima dele, mas ele se abaixou. Não vou casar com ninguém jamais, os homens só causam problemas. Não eu. A porta da loja se abriu. Michael entrou com uma expressão preocupada. Segurava uma folha de papel. E por falar em problema, ela sussurrou. Fiona, essa fatura não pode estar certa, ele disse. Que fatura é essa e por que não? É de uma fornecedora de chá, a Millards. O que lhe cobraram da última vez? Não houve última vez, essa é a primeira fatura. O que há de errado? Aqui está registrado que nós adquirimos 19 caixotes desde a reabertura da loja, deve estar certo. Vou verificar os recibos de entrega para confirmar, mas não acho que o Stuart nos passaria para trás. Isso é do chá indiano? Perguntou Michael, colocando a fatura no balcão. É. Ele balançou a cabeça. Devo ser uma besta. Eu me achava sortudo quando vendia um caixote do outro chá. Por semana? Por mês. Fiona olhou a fatura. Seus olhos seguiram seus dedos, à medida que desciam a coluna. A loja tinha comprado 19 caixotes num período de 2 meses. Ainda restavam 2 caixotes no porão. Isso significava uma venda de 2 caixotes por semana, contra o caixote mensal do tio. Ela seguiu até o final da fatura, somando mentalmente enquanto examinava a aritmética da Millards, até que encontrou o total que correspondia ao número de caixotes vendidos, mais os 2 que restavam no porão. E foi aí que ela se deu conta de uma coisa. No final da fatura lia-se o nome impresso R.T. Millard, sobre um desenho de 3 espécies botânicas, identificadas como cafezeiro, cacaueiro e pé de chá. Quando Fiona pousou os olhos no pé de chá, uma pequena muda ereta com folhas laminadas, seus pelos começaram a se arrepiar. Não ouviu mais nada que o tio dizia, embora ele ainda estivesse falando. Ela reconheceu a planta. Já a tinha visto em um pesadelo. A planta que seu pai lhe dera passando-a pelas barras do portão do cemitério no sonho. O que é isso, papai? Ela lhe perguntou. E agora a resposta dele ecoava em sua cabeça. É aquilo que você conhece. A planta esteve na frente dela o tempo todo, o chá.
Use aquilo que você conhece, Will tinha dito. Por Deus! Se havia alguma coisa que ela conhecia, era o chá. Era capaz de só pelo cheiro reconhecer a diferença entre um Kimun, um Sihuan, ou entre um Dors e um Assam. Ela sabia que o chá indiano estava vendendo, mas não prestara atenção em como estava vendendo bem. Aquela plantinha tão delicada, tão frágil, era exatamente o que ela tanto procurava. Seria o seu petróleo, seu aço, sua madeira e sua fortuna. Fiona, mocinha, você está me ouvindo? Perguntou Michael, dando tapinha no rosto dela. Ela não estava ouvindo. Seu fluxo sanguíneo estava acelerado e tomava seu corpo e fazia seu coração disparar. Ela fervia com o poder, com a possibilidade de sua nova ideia, uma mistura exclusiva, vendas por atacado, um armazém com uma vasta coleção de chás, talvez até com um salão de chá, um lugar maravilhoso, encantado, semelhante a Fortnum e Masons. Eu disse que temos que renovar o pedido, só estamos com 2 caixotes. Pelo andar da carruagem, acabam na próxima quarta-feira. Acho que vamos precisar de pelo menos 8 caixotes a mais para o mês que vem, disse Michael. Não. Não? Por que não? Porque teremos que pedir mais de 8 caixotes. Compraremos todos os caixotes de chá da Millards e pediremos exclusividade. Ninguém mais poderá tê-lo. Michael desviou o olhar de Fiona na direção de Nick, como se este soubesse o que sua sobrinha maluca estava tramando. Mas Nick deu de ombros, dando a entender que não sabia de nada. E por que faríamos isso? Michael quis saber. Isso é loucura. Nenhum lojista encomenda mais do que ele pode vender. Fiona o interrompeu. Não somos mais lojistas. Não? Michael ergueu a sobrancelha. O que é que somos então? Comerciantes de chá. O de sempre, Sr. McLean. Sim, Henry. O Sr. Carnegie e o Sr. Frick já chegaram? Eu não os vi, senhor. Eis sua bebida. Muito obrigado, Henry. O prazer é meu, senhor. Will tomou um bom trago do seu uísque. Depois passou os olhos pelo bar do Union Club, na tentativa de avistar seus convidados, Andrew Carnegie e Henry Frick, os sócios do maior negócio de aço do país. Se juntariam a ele nesta noite para discutirem seus planos quanto ao metrô. Estavam interessados em supri-lo com aço, e ele, por sua vez, também se interessava em tê-los como investidores. O apoio de ambos, como o de outros industriais, agora era mais do que crucial, porque surgira um novo obstáculo para o seu projeto de construir o primeiro metrô da cidade, um obstáculo que começava a descarrilar seu planejamento e seus contatos políticos. A porta do bar abriu-se. Will virou-se, esperando ver pelo menos um de seus convidados, mas, em vez disso, viu uma morena baixinha, vestida com um conjunto de saia e casaco xadrez azul. Com uma das mãos ela segurava uma prancheta e um lápis, e com a outra a bolsa. Seus olhos vivazes o localizaram e ela foi direto até ele. Olá, Will, ela disse. Ele sorriu. Que prazer, Nelly. O que você vai beber? Um uísque com gelo. O mais rápido possível, está bem? Ela disse para o bartender. Acho que tenho 5 ou talvez 10 minutos antes que a gárgula me pegue. O bartender hesitou. Senhor McLean, eu não posso... As regras dizem... Sei o que as regras dizem. Eu digo... Sirva um uísque com gelo para a senhorita Bly agora. Will elevou a voz, ele não precisava. É para já, senhor. Will esticou a bebida para Nelly.
Ela bebeu a metade de um só gole, secou os lábios com as costas da mão e desceu a mão até o pescoço. Eu soube que o Auguste Belmont entrou na briga. Minha fonte na prefeitura disse que ele também apresentou um plano para o metrô. Por que você não pergunta para o próprio? Ele está sentado naquele canto com o John Rockefeller, certamente desmerecendo o meu plano. Porque ele é inflexível e nunca me diz nada. Will, por favor, tenho que fechar a pauta até 9 horas. Will esvaziou seu copo e pediu outro. É verdade, ele disse. Ele tem sua própria equipe de engenheiros. Mapearam uma rota inteiramente diferente da minha e entregaram os planos para o prefeito 2 dias atrás. Argumentaram que o plano deles é mais econômico. Nelly pôs seu copo no balcão e começou a escrever. E é? No papel. A verdade é que o projeto deles custará mais para a cidade, muito mais. Por quê? A rota de Belmont se estende por uma região pantanosa em certos trechos, com puro xisto em outros. Em algumas regiões ele projetou linhas que vão dar direto em lençóis d'água. As rotas dele são mais diretas que as minhas. Ele está vendendo a economia dele para o prefeito assim. Mas com os obstáculos naturais, a operação do seu todo ficará mais cara para os cofres públicos, tanto em mão de obra como em equipamentos. E o que você fará? Vou dizer ao prefeito para deixar de ser idiota e adotar o meu projeto. Você sabe que não posso escrever isso, mas adoraria. Faça uma declaração como manda o figurino. Will pensou um pouco e disse: estou seguro de que o nosso estimado prefeito e seus competentes conselheiros levarão em conta a topografia, a geografia e a carência de transporte de Manhattan, quando pesarem os méritos de cada projeto. E estou igualmente confiante de que quando fizerem isso não deixarão de notar os erros flagrantes, os cálculos e as representações equivocadas do projeto de Belmont. Ele não só arruinaria economicamente a cidade, como também colocaria em risco a integridade e a estrutura das ruas de Manhattan, com seus princípios equivocados de engenharia. E isso sem mencionar a segurança dos cidadãos. Que tal? Perfeito, disse Nelly, escrevendo com fúria. Muito obrigada, Will, você é um doce. Ela acabou de escrever, fechou o bloco de notas e tomou outro gole de uísque, esvaziando o copo. Will ofereceu-lhe outra dose. Ela o olhou bem de perto, enquanto ele lhe estendia o copo. Você está bem? Estou achando-o mais magro. Eu? Estou ótimo. Você tem certeza? Ele assentiu com a cabeça, encolhendo-se um pouco com o olhar dela. Ele gostava de verdade de Nelly, mas sempre fora cauteloso em relação à profissão dela. Fornecer uma informação de negócios para uma repórter era uma coisa, mas lhe dar uma informação pessoal poderia ser extremamente perigoso. Ele percebeu que ela ainda o olhava à espera de uma resposta. Ele então decidiu admitir que as expectativas o estavam deixando cansado para ver se a despachava. Acho que é ao trabalho, ele completou. Esses últimos dias têm me esgotado. Não estou acreditando. Você adora uma competição. Alguma coisa está errada. Você está doente? Will suspirou irritado. Não há nada errado. Estou bem, eu só... Ela levou o copo aos lábios, mas parou no meio do caminho. É uma mulher, não é? Alguém já lhe disse que você é muito abelhuda, Nelly? Todo mundo. Quem é ela? Ninguém, não tem nenhuma mulher. É o metrô, está bem? Nelly levantou uma sobrancelha, mas deixou o assunto morrer. Will se sentiu aliviado, embora estivesse com raiva dele mesmo, por deixar que suas emoções irrompessem de maneira tão espalhafatosa. Ultimamente, Fiona não saía de sua cabeça e, por mais que tentasse,
Ele não conseguia entender seus sentimentos por ela. Tentou conversar sobre ela com William Whitney, um dos seus melhores amigos, mas Whitney limitou-se a perguntar por que ele estava fazendo drama. Compre uma bugiganga para a moça e leve-a para a cama, ele aconselhou. Ele pensou em conversar com Lydia, sua irmã, mas achou que ela não reagiria bem. Ela estava sempre tentando despertar o interesse dele por uma de suas amigas, uma viúva de Saratoga. No fim, resolveu falar com Robert, seu irmão mais velho. Tomaram uns drinks ali no clube uma semana antes, na véspera de outra excursão de Robert ao Alasca, onde ele procurava ouro. Robert tinha 36 anos e nunca se casara. Perdeu sua noiva Elizabeth para a tuberculose quando eles estavam com 24 anos. Eles se amavam muito. A morte dela partiu seu coração e nunca mais ele se recuperou. Por que toda essa agonia, Will? Perguntou Robert. Leve-a para a cama e pronto. Você está parecendo Whitney. A coisa não é assim, retrucou Will. Quer dizer que estamos falando de uma possível esposa? Então me desculpe, achei que você se referia a uma prostituta. Nós estamos falando de uma mulher. A mulher mais bonita, mais inteligente e mais divertida que já conheci, disse Will. Ela sabe dos seus sentimentos? Talvez, eu não sei, não me declarei. Por que não? Só porque faz 2 anos que Ana faleceu? Seu luto acabou, você é livre para se casar de novo se quiser. O que está impedindo? Complicações, Robert. Ela não é... Não compartilhamos a mesma formação. Ah! Exclamou Robert, tomando um longo gole de sua bebida. Ela é uma lojista. Acho que meus filhos não irão aceitar. Muito menos a Lydie. Eu não sei o que a família dela achará de mim, e é claro, sou bem mais velho que ela. Essa é uma situação difícil, garoto, disse Robert. Ele deu uma pausa por alguns segundos e disse em seguida: Você a ama? Não consigo parar de pensar nela. Nunca conheci ninguém com quem eu quisesse conversar com tanta franqueza. Will, você a ama? Ele pestanejou confuso. Não sei. Você não sabe? Will, você já se apaixonou antes, não é? Quer dizer, por Ana, é claro, e suas várias, bem, você já se apaixonou, não é? Will olhou para o copo. Não, eu não. Ele bebeu constrangido. É assim mesmo? Esse sentimento, esta sensação de saudade, de desejo, isso é horrível. Robert riu admirado. Sim, é assim mesmo. Ele disse acenando para o garçom: Vou pedir um outro drink para você, talvez a garrafa inteira. Você deve estar precisando de uma, balançou a cabeça. Você nunca se perguntou sobre o que podia estar perdendo? Não, eu não acreditava nisso. Eu achava que era uma coisa inventada pelos romances femininos. Will deu de ombros desamparado. Não me leve a mal, Robert, eu senti alguma coisa pela Ana. Ela era uma mulher maravilhosa, uma companheira, uma pessoa incrível, mas não era nada parecido com o que estou sentindo. Cristo, Will, isso realmente leva o prêmio. Apaixonado pela primeira vez. Robert riu. Espero que você possa ensinar novos truques para um cachorro velho. Will riu. Você tinha que dizer cachorro velho. Robert deu um tapinha nele. Por que não deixa ela mesma decidir se gosta ou não de estar com você? Se você valer a pena, ela vai superar as dificuldades. Se eu valer a pena? Sim. E se ela for a metade do que você diz que é, isto é mais do que a altura da empreitada, a família dela vai ficar em cima e a sua também. Robert sorriu. Eu já sei.
A Lydie ficará sabendo, e você poderá deserdar seus filhos se eles se opuserem. De repente, uma mão balançou na frente do seu rosto. Will? Will, você está me ouvindo? Desculpe, Nellie. Caramba, você está realmente mal, ela disse. Queira você falar ou não, o fato é que alguém roubou seu coração. Ela se achegou bem perto dele. Você tem um coração, não tem? Enquanto Will sorria, divertido, Cameron Eames, um jovem juiz amigo de Will Jr., o filho mais velho de Will, irrompeu pela porta. Boa noite, Sr. McLean, ele disse. Olá, Cameron. Estou vendo que o senhor tem uma convidada. Eu não sabia que o clube admitia damas. Oh, é você, Nellie. Pois é, eu mesma, Eames. E você tem prendido muitas crianças? Acabei de ver uns meninos jogando taco a poucas ruas daqui. Você sabe o que as pessoas costumam dizer, taco leva ao assalto. Você não pode bobear. É melhor chamar a polícia, talvez até mesmo exército. 2 homens que estavam próximos soltaram alguns risinhos. Will os ouviu e, portanto, também Cameron. O rosto do rapaz se fechou. Aquilo foi uma matéria histérica. Escrita por uma repórter histérica mais guiada pelo coração do que pela razão, ele disse. O menino só tem 10 anos, Eames. Ele é um criminoso. Ele estava com fome. Irritado, Eames voltou-se para Will e disse, se o Will Jr. chegar, poderia lhe dizer que estou no restaurante, Sr. McLean? Claro, Cameron. Divirta-se, senhor, falou e se retirou. Isso não foi nada inteligente nele. Agora ele vai pedir ao maître para mandá-la embora. Eu tenho certeza de que ele fará isso. Por que este clube seria diferente da corte dele? Ele vive me expulsando de lá e não passa de um merdinha presunçoso, ela disse. Desculpe, eu sei que ele é amigo do Will Jr. Will deu de ombros. Mesmo assim, continua presunçoso. Ele sentiu uma mão pousando em seu ombro. Oi, papai. Oi, Nellie. Soou uma voz. Will virou-se e sorriu para o homem louro, de compleição sólida ao lado dele com 25 anos de idade. Era o seu filho mais velho. Ao mesmo tempo em que Will o cumprimentava feliz por vê-lo, da mesma forma que se alegrava por ver qualquer dos seus filhos, ele se admirava por se dar conta do quanto o filho se parecia com sua falecida esposa. Quanto mais velho ficava, mais lembrava Anne e seus ancestrais alemães, com suas faces coradas e sua lógica. Eu tenho um encontro com o Cameron. Algum sinal dele? Perguntou Will Jr. Cameron e o Will Jr. tinham crescido juntos em Hyde Park, no Hudson, e também juntos frequentaram a Universidade de Princeton, participando dos mesmos clubes e da mesma fraternidade. Agora casados, os dois mantinham residências no Vale do Hudson, onde ficavam suas famílias, e apartamentos na cidade onde permaneciam durante a semana de trabalho. Ele está no restaurante, respondeu Will. Que bom, disse Will Jr. Ele voltou-se para Nellie. Que artigo sarcástico seu. Vou considerar como um elogio. Você pode arruinar a carreira de qualquer homem com artigos assim. O Cameron é capaz de fazer isso sozinho, não precisa da minha ajuda. Desde janeiro, quando fora indicado para ocupar o comando do Tribunal de Justiça da cidade, Cameron Eames iniciaram uma campanha de limpeza de Nova York com muita divulgação. Ao contrário das críticas favoráveis da maioria dos jornais da cidade, Nellie, repórter do World, escreveu um artigo em torno de um garoto polonês do Baixo East Side que Cameron tinha mandado para Tombs, a cadeia de Manhattan,
por ter roubado um pão. Embora o roubo tivesse sido o primeiro delito, o garoto foi trancafiado numa cela com um bando de criminosos. Na manhã seguinte, os guardas encontraram o corpo dele, debaixo de um tapete no fundo da cela. Tinha sido agredido, uma palavra polida para estuprado, e estrangulado até morrer. O estômago de Will se revirou quando leu o artigo. Ele perguntou como Cameron podia ter sido tão estúpido. Cameron precisava fazer uma escolha moral e a fez, disse Will Jr., defendendo o amigo. Nellie riu. Por favor, McLean. Quanto mais criminosos ele mandar para a cadeia, mais publicidade terá em torno dele. Nós dois sabemos disso. Não é a moralidade que norteia o Cameron, é a ambição. Tudo bem, Nellie. Cameron é ambicioso. Mas também sou e você também. Não há nada de errado nisso, retrucou Will Jr. de ânimo quente. Ele quer ser o mais jovem juiz, nomeado pela Suprema Corte do Estado, e vai conseguir isso, a despeito de todas as suas tentativas para desmoralizá-lo. A campanha dele é um sucesso. Em um ano, ele já colocou mais criminosos na cadeia do que fez o antecessor em 3 anos. Will olhou longamente para o filho. Pelo pouco que ouvi, filho, se o Cameron quiser fazer diferença, acho que ele precisa tocar na raiz do problema, ou seja, ir atrás dos chefões do jogo, das cafetinas e dos chefes de gangues, e dos policiais que os acobertam. Will Jr. bufou. Eu disse que o Cameron é ambicioso, papai, não maluco. O importante é que ele está prendendo a bandidagem, tornando as ruas mais seguras para nós. Um juiz sábio entende qual é a diferença entre roubar para obter ganho e roubar para matar a fome. Você também tem um coração mole, replicou Will Jr. irritado, e impaciente com estas sutilezas, apegado à sua forma de ver tudo preto no branco. Roubar é roubar. Os imigrantes estão entupindo esta cidade. Eles precisam saber que o desrespeito à lei não será tolerado aqui. É fácil de falar quando nunca se passou fome, disse Nellie. E o padeiro que ele roubou, que tal falar sobre ele? Ele não tinha uma filha para alimentar? Perguntou-o Júnior, elevando a voz. Pelo amor de Deus, era só um pão. Nada que o homem tivesse na caixa registradora. Will calou-se. Enquanto Will Jr. e Nellie continuavam o debate. Ele amava o filho, mas achava que ele e muitos outros de sua geração eram impiedosos em sua busca de dinheiro e posição, além de serem cruéis com os menos afortunados. Em diversas ocasiões era obrigado a lembrá-lo que tanto os McLean como a família de sua mãe, os Van der Leyden, também tinham sido imigrantes, tal como todos os outros membros das famílias ricas da cidade. Mas as palavras de Will não faziam diferença para o filho. Ele era um americano, e todos os outros que aportavam em Castle Garden não eram. Italianos, irlandeses, chineses, poloneses, não importava qual fosse a nacionalidade. Não passavam de preguiçosos, estúpidos e sujos. Gente que só trazia ruína para o país. A intolerância do rapaz era algo que ele desenvolvera sozinho, não com os pais. E era uma faceta do filho, da qual Will não gostava. Enquanto observava Will Jr. gesticulando para Nellie, ele se perguntava como o filho reagiria quando soubesse de Fiona. Ele sabia a resposta. Ficaria estarrecido com a ideia de o pai ter qualquer espécie de relação com uma mulher que trabalhava para viver e integrava a classe de imigrantes que tanto desprezava. Não, Nellie, você está errada. Ele exclamou com a voz muito alta para o gosto do pai. Will já estava a ponto de ralhar com o filho quando foram interrompidos por um cumprimento espalhafatoso.
Olá, meus queridos. Will abafou um gemido. Isso poderia melhorar o clima. Era a voz de Peter Hilton, o editor de Peter's Patter, uma coluna do Word, que era parte de um novo fenômeno editorial, conhecido como coluna social. Elaborada para distrair os leitores com relatos de casos afetivos e festas dos nova-iorquinos ricos. O Peter's Patter tornara-se a mais famosa coluna do jornal, fazendo a circulação aumentar vertiginosamente. Ninguém admitia que a lia, mas todo mundo lia. Quando a coluna elogiava uma peça, a lotação do teatro esgotava. Se ela criticava um restaurante, ele fechava as portas em uma semana. Na opinião de Will, era uma coluna horrorosa e irresponsável, que fazia um mau uso da imprensa, um pouco acima da série de fofocas rasteiras. Hilton não respeitava os códigos de decência pública. Não tinha o menor escrúpulo em mencionar que um certo barão do carvão estava na ópera em companhia de uma mulher que não era sua esposa, ou que a recente venda de uma mansão na Avenida 5 devia-se às perdas que o seu proprietário sofrera nas pistas de corrida. À época, os jornais começaram a prática de imprimir fotografias e frequentemente Hilton mantinha seus fotógrafos à espreita do lado de fora de restaurantes e teatros, com câmeras e flashes infernais. Will fora flagrado algumas vezes por elas. Ele não gostava daquele homem e Will Jr. o desprezava. 3 anos antes, quando Will Jr. se candidatou pela primeira vez a uma cadeira no Congresso, Hilton escreveu sobre a queda que ele tinha pelas coristas. Ele ainda era solteiro, mas o comportamento não foi bem aceito pelo público e acabou perdendo a eleição. Tentou processar Hilton, mas não tinha provas. Hilton fizera uma descrição dele, mas nunca o mencionou pelo nome. Quando pressionado pelo advogado de Júnior, ele negou tudo, alegando que se referia a um outro jovem empresário de uma proeminente família. Will Júnior teve que desistir da ação. Hilton, Will Júnior silvou, que diabo você está fazendo aqui? Vim jantar, meu querido, agora eu sou sócio, não sabia? Fui aceito pelo voto. Então eu vou me desligar. Não quero ser patrono de um clube que permite a entrada de agitadores como você e... Ele apontou o dedo na direção de Nelly. Ela. Eu sou agitadora sim, denuncio a corrupção, disse Nelly de forma impertigada. Peter não merece o título. Will Jr. ignorou-a. Vocês dois acham que podem andar por aí se metendo nos negócios dos outros e espalhando as coisas por tudo o que é canto, não acham? Vale qualquer notícia desde que alimente os seus trapos. Vestido em roupas vistosas e com joias de ouro, Peter, um homem baixo e gorducho, recuou e pôs suas mãos gordas no peito como um esquilo. Meu Deus, tomara que o restaurante seja mais civilizado, ele disse retirando-se. Nelly o olhava enquanto ele desaparecia na sala do restaurante. Um ambiente cujos frequentadores valiam juntos mais que o produto interno bruto de países. Gente cujo poder e influência podiam moldar política e financeiramente a conjuntura nacional e internacional. A inveja era visível nos olhos de Nelly. Por que o Hilton pode entrar neste clube e eu não posso? Ela perguntou para Will. Porque é de uma família importante. E acredite ou não, porque ele é um homem, respondeu Will. Isso é questionável, replicou Will Jr., irritado. Ele farfalha tanto quanto um vestido de seda. É um desmunhecado.
Ele tem mulher e filhos, vivem em Nova Jersey, disse Nellie. Eu não os culpo, disse Will Jr. Janta conosco, papai? Lamento, mas não posso. Estou esperando meus convidados, Carnegie e Frick. Estou louco para saber como será esse jantar. A primeira coisa amanhã será passar no seu escritório. Até logo, papai, disse Will Jr. Virou-se em seguida para Nellie e acrescentou com frieza. Senhorita Bly. Enquanto ele se retirava, o maître se dirigia a ela com um olhar furioso. Senhorita Bly, já lhe disse centenas de vezes que o Union Club não permite a presença de mulheres. Ele disse pegando-a pelo cotovelo. Ela se desvencilhou dele, terminou o drink e pôs o copo no balcão. Obrigada pelo uísque, Will. Você viu como essa gárgula aqui me retira deste mausoléu? Senhorita Bly, eu insisto que se retire agora. Está bem, seu idiota, fique tranquilo, eu posso ver quando não sou querida. Arduamente, não é, Nell? Comentou Will, sorrindo. Ele observou enquanto ela se afastava, dizendo desaforos para o maître a cada passo. Quando ela saiu, ele vasculhou o interior do clube. Mausoléu. Nunca o tinha visto dessa maneira, Nellie tinha razão. 2 velhotes vestidos elegantemente conversavam aos berros, porque não conseguiam ouvir. Será que estarei aqui quando tiver 70 anos? Ele se perguntou. Rangendo os ossos por aí, chupando a comida, assombrando o lugar como um fantasma. Olhou os outros homens, amigos e colegas ao redor, que se agrupavam no bar ou se dirigiam para o restaurante. Passavam grande parte de suas noites ali, não em suas casas. Não havia razão para ficarem com a família. Não havia amor. Não havia paixão em seus casamentos, nada de calor na cama. Conhecia isso muito bem. Ele também era vazio. Todos eles entregavam seus corações para os negócios e nada para as esposas. Por isso mesmo eram desgraçadamente ricos. Will sabia que se quisesse um casamento por conveniência, teria com muita facilidade. As amigas de sua irmã e de sua afinada esposa encaixavam-se perfeitamente. Se ele aceitasse a demanda, se veria casado com um tipo de mulher igual à esposa, socialmente eminente, bem-nascida, bem-educada, com o mesmo casamento insatisfeito que já tivera. Teria uma nova esposa de sua mesma classe social, seria uma sócia, ou melhor, uma amiga. Ela atenderia a sua demanda sexual como Ana, mas sem nunca demonstrar prazer, porque isso não era apropriado. O sexo era grosseiro e vulgar e só servia para gerar filhos. Se ele quisesse se divertir com uma mulher que gostasse, que procurasse uma amante, o que ele fez inúmeras vezes no passado, ele e a esposa teriam vidas separadas, quartos separados. Mas, por Deus, se Fiona fosse sua esposa, ele não dormiria em outro quarto. Faria amor com ela todas as noites e depois dormiria ao lado dela, respirando seu suave perfume. Ele a beijaria quando ela acordasse de manhã, contemplando-a enquanto ela abriria seus olhos deslumbrantes. Franzia o rosto com um bocejo e lhe daria um lindo sorriso. E então se perguntava, como seria um casamento assim? Como seria passar a vida com uma mulher que se ama tão loucamente?
Ele nunca tinha experimentado esse tipo de coisa. Estava com 45 anos e não sabia o que era estar apaixonado, mas agora ele sabia. Nada nem ninguém havia tocado o seu coração como ela. A porta do bar se abriu de novo e Carnegie e Frick caminharam na direção de Will, com suas faces aristocráticas sombrias o bastante para banir o romance de Cupido. E de repente ele perdeu a vontade de discutir o projeto do metrô. Robert, você faria de novo? Ele tinha perguntado ao irmão uma semana antes naquele mesmo lugar. Fazer o quê? Pedir Elizabeth em casamento, mesmo, quer dizer, mesmo depois de ter acontecido tudo, mesmo que ela fosse morrer, disse Robert com carinho, mesmo que o que eu sentia por ela me afastasse de qualquer outra mulher, sim, eu faria. Sem nenhuma hesitação. Ele se esticou para a frente e cobriu a mão de Will com a sua, um raro momento entre eles. Você seguiu sua cabeça durante toda a sua vida, Will. E agora é hora de seguir seu coração, você merece. Pelo menos uma vez na vida. Todo mundo merece.